Glórias a Deus. Aleluias. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos entrar em comunhão com o Senhor. Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus, nos perdoe de todos os pecados cometidos, por pensamentos, por palavras, por atos, conscientes ou inconscientes, lembrados ou esquecidos por atos, consciente ou inconsciente, lembrados ou esquecidos por negligência, imprudência, equívoco, omissão. Tudo aquilo inagradável aos seus olhos, aos olhos do nosso Senhor Jesus, que entristece o Espírito Santo, nos perdoe no nome de Jesus. Pai Celestial, nos perdoe para que possamos entrar na sua presença, para que possamos contemplar a sua grandeza, para que possamos contemplar o Espírito Santo em toda a plenitude, com seus dons, ministérios, seus frutos em nossas vidas, para que possamos contemplar a sua glória, a sua grandeza, o seu poder, para que possamos ver, Senhor, a manifestação do Espírito Santo, no nome de Jesus. Por isso, Pai Celestial, que o Espírito Santo traga na sua consciência todas as nossas transgressões, todas as nossas impurezas, para que possamos confessar ao Senhor no nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, pois está escrito em Atos, Senhor, capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, que mediante o arrependimento, a confissão dos pecados, possamos, meu Senhor, contemplar a sua glória, a sua majestade em nossas vidas. Pois não nos chamou para escravos, mas sim para os filhos, filhos por adoção, por herdeiro de Cristo Jesus. Por isso, ó Pai Celestial, nós te agradecemos por este momento de glorificação e adoração ao Senhor. E te peço no nome do Senhor Jesus, a sua presença aqui em nosso meio, aqui em nossas vidas. Invoca a pessoa do Espírito Santo para que esteja conosco, para que venha mover no mundo espiritual, Senhor, através do nome de Jesus, para que possamos ver grandes mistérios do Senhor e entender, Senhor, cada vez mais a sua palavra, recebendo o entendimento através do Espírito Santo, para que nada venha ficar encoberto em nossas vidas, mas tudo venha a ser revelado, Senhor, para a sua própria glória, para que possamos cada vez mais estar em santificação ao Senhor e entrar na sua presença. Na crucificação do nosso Senhor Jesus, o véu partiu de cima a baixo, dando-nos toda a legalidade para entrar na sua presença. Tão somente o Senhor é remover dos nossos olhos a cortina que nos separa, Senhor, do mundo espiritual, para que possamos entrar na sua presença, no santuário do Santo dos Santos, e contemplar a sua glória, a sua grandeza. Por isso, ó Pai, traga a nossa consciência todas as nossas transgressões, tudo o que falamos não deveria ter falado, tudo quanto desejamos não deveria ter desejado, tudo quanto sonhamos não deveria ter sonhado, que assistimos na internet, que assistimos na televisão, que assistimos no celular, vídeos, músicas que tem um dedo do diabo no meio, vídeos que tem um dedo do diabo no meio, filmes que tem um dedo do diabo no meio. Nos perdoe, ó Pai, tudo aquilo que não agradava aos seus olhos, aos olhos do nosso Senhor Jesus, que entristece o Espírito Santo. Por isso eu te peço, ó Pai, traga a nossa consciência, pois com a boca se confessa, com o coração ouve a mensagem, para que não haja nenhum impedimento em nossas orações, para que não haja nenhum impedimento na nossa vida conjugal, familiar, social, financeira, para que não haja nenhum impedimento na nossa prosperidade, nosso crescimento, no exercício da profissão, nas promoções, nos concursos, nos estudos, para que não haja nenhum impedimento, Senhor, para que possamos cada vez mais estar nos lugares mais altos, pois o Senhor mesmo é quem nos leva aos lugares mais altos, para que possamos subir cada vez mais degraus, estar cada vez mais próximo do Senhor, com mais intimidade com o Senhor, no nome de Jesus. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nós queremos nesta noite, Senhor, ver a sua majestade aqui neste local, Senhor, nesta casa de oração, que a janela do céu esteja aberta aqui neste local, Senhor,
Que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Jesus esteja manifesto aqui neste local, Senhor. Que venha dos quatro ventos e assobre aqui nosso meio, Senhor, enchendo-nos de todas as virtudes, de toda a sabedoria, inteligência, do conhecimento e entendimento do Senhor. Da sua sabedoria, da sua inteligência e todo o conhecimento da ciência. No nome de Jesus. Para que possamos executar os nossos ofícios, Senhor, não apenas por profissão, mas por excelência, através do Espírito Santo, do seu poder, pois o Senhor nos prometeu sabedoria, Senhor, quando nós não tivermos ou faltar dela, que clamamos ao Senhor, que só tem com fartura para nos dar, Senhor, mas devemos pedir com fé. Por isso, ó Pai, nos perdoe, para que nós não impedimento da nossa vida, para que não haja porta, nem janela, nem brecha, nem lugar, nem legalidade, nem para o demônio, nem para o diabo agir, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, pois reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos a consciência do homem tende ao pecado e ao erro, mas em obediência ao Senhor queremos santificar cada vez mais nossas vidas na sua presença, queremos cada vez mais ter intimidade com o nosso Deus e Senhor, assim como no passado os seus profetas, os seus apóstolos, os seus discípulos, com a comunhão plena com o Senhor, no ministério terreno do nosso Senhor Jesus, quando Ele veio em carne, Senhor, e andou em nosso meio, anunciando as boas notícias, Senhor, as quais o Senhor havia designado, que o reino tinha sido conquistado através do seu Filho Jesus, ali no deserto, quando foi provado por Satanás. Pai Celestial, nós te agradecemos por saber, Senhor, entender estes mistérios, que através do teu Filho Jesus, nos fomos comprados por um alto preço, pela sua própria vida, Senhor, quando o Senhor se humilhou para sofrer as nossas humilhações, quando sofreu as nossas transgressões, os nossos sofrimentos, onde foi espancado, foi surrado, machucado, sangrou até a morte, Senhor, em nosso favor, dando assim, derramando assim a sua vida em troca da nossa vida, quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário, o sangue da aspersão dos pecados, o sangue nos purifica de todos os pecados mediante a confissão. Por isso, ó Pai, nós queremos confessar aqui nesta noite todas as nossas transgressões para sermos purificados pelo sangue de Jesus e entrar na sua presença e ver a sua glória manifesta em nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor, por estar compreendendo os teus mistérios, por compreender que Jesus se fez pobre para que o seu povo viesse a enriquecer, Senhor, enriquecer em dias de vida, em sabedoria, em inteligência, enriquecer em todas as áreas, pois o nosso Deus é o Deus da bênção completa, Senhor. Não há nada que possa fazer, pois Jesus já fez tudo ali na cruz do Calvário, quando sofreu as nossas transgressões, as nossas humilhações, quando foi exposto publicamente, expondo assim as nossas vergonhas, Senhor, que até os nossos pecados era vergonhoso para ser confessado, até mesmo de falar ou mencionar, aqui nós já fizemos, é vergonhoso, Senhor, mas somos comprados por um alto preço, e através da confissão dos pecados somos purificados, Senhor, pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que não vivem na carne, mas vivem segundo o Espírito. Por todas as coisas se fizeram novas, Senhor. Tudo se fez novo em nossas vidas, pois foi-se o velho homem e fazendo-se tudo novo, Senhor, através da morte de cruz. No nome de Jesus, eu agradecer por isso, Senhor. És bem-vindo neste lugar, ó Pai. És bem-vindo aqui neste lugar, ó Espírito Santo. És bem-vindo em nossas vidas, pois nós estamos diante do Senhor, nosso livre-arbítrio, Senhor, para que tenha toda a liberdade para agir em nossas vidas, no nome de Jesus. Nos colocamos na sua presença como dependente do Senhor, em submissão ao Senhor, a sua palavra, para que o Espírito Santo tenha toda a liberdade para agir, pois já não somos mais escravos, mas somos livres, Senhor, livres para lhe servir, para lhe adorar, Senhor. Somos livres para estar na sua presença, para glorificar e exaltar o Senhor, tanto no corpo quanto no Espírito, porque ambos foram comprados na cruz do Calvário, pelo sangue carmesim, que ali derramou o Senhor, onde o Senhor sangrou até a morte, Senhor, sofrendo assim os nossos sofrimentos, trazendo-nos a paz através da sua morte de cruz, trazendo-nos a alegria eterna na sua presença, porque na nossa alegria, Senhor, não é algo transitório, mas é através do Espírito Santo nós alegramos,
e essa alegria é para sempre, Senhor, pois faremos parte do grande coral de adoração ao Senhor, onde multidões de pessoas, como as areias do deserto, que incontáveis, estarão reunidos ali no reino celestial, glorificando e exaltando o Senhor, através da sua própria luz, o qual estará nos iluminando, Senhor, pois já não há mais trevas em nossas vidas, pois na nossa presença do Senhor, estaremos na luz eterna, na presença do Senhor, do nosso Deus, que nos comprou, rompidas sim as barreiras, nos separavam do nosso Pai Celestial, para estarmos na sua presença, Senhor, glorificando e exaltando o autor da vida. A nossa gratidão, Pai. Somos gratos por estarmos aqui reunidos nesta noite, por ter o privilégio de estar te adorando e glorificando, porque muitos desejaram no passado, profetas, reis, missionários, antes de Jesus, desejou ver este dia, o qual nós vemos hoje, Senhor, que é a manifestação da sua glória e do seu poder em nossas vidas. Muitos desejaram, até os anjos lhe pediram, Senhor, para anunciar essas boas notícias a respeito de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Somos gratos, ó Pai, por ter este privilégio, Senhor, de te adorar tanto durante o dia quanto durante a noite, todo o tempo, temos todo acesso ao trono do Senhor, porque no passado, os primeiros que o Senhor fez, Senhor, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, somente nas partes da tarde o Senhor esteve com eles, antes do anoitecer. Nós temos o privilégio, Senhor, de estar na sua presença todo o tempo das nossas vidas, na manifestação do Espírito Santo, do seu poder. Por isso, ó Pai, abra os olhos dos nossos corações para que possamos lhe ver. Rompe dos nossos olhos a cortina que nos separa do mundo espiritual, para que possamos contemplar a grandeza das coisas espirituais que são existentes, Senhor. Porque as coisas presentes são perecerão, Senhor, mas as coisas do mundo espiritual e do futuro é para sempre. Aquilo que nós não estamos vendo é para toda a eternidade, Senhor, mas aquilo que nós vimos, Senhor, são passageiras. Por isso nós te agradecemos por entender estes mistérios, ó Pai. Nós te agradecemos por estar aqui na sua presença. Nós te agradecemos por ter o privilégio de estar te adorando, Senhor, porque muitos desejaram ver este dia e não puderam ver, porque nasceram antes de Jesus, o seu Filho, nosso Senhor, que veio em carne, aquele que desceu, o mesmo que subiu, e nos colocou nos lugares celestiais, acima dos principados e das potestades de toda a força do mal, juntamente com seu Filho Jesus, porque no abrir e fechar de olhos seremos transformados, Senhor, e contemplaremos a sua glória, a sua majestade, para aqueles que são fiéis, que permaneceram firmes até o fim. A nossa gratidão, Pai, de ter em nossos corações essa obediência e o compromisso com o Senhor, de estar te cultuando, te adorando. Nada, absolutamente nada vem estar primeiro em nossas vidas, somente o nosso Deus, para que as outras coisas não serão acrescentadas, Senhor, no nome de Jesus, conforme a sua graça, conforme as suas leis, conforme os teus decretos. Somos já abençoados, Senhor, mas queremos concretizar toda essa sorte de bênçãos, as quais o Senhor preparou desde a fundação do mundo. A nossa gratidão por este momento de adoração ao Senhor, de estar aqui para contemplar a sua glória, e de saber que a janela do céu já está aberta aqui sobre este lugar, que os teus anjos, serafins, querubins, anjos que assistem diante do seu trono, que esteja aqui esparramando brasas de fogo, tirando do teu altar, Senhor, aqui em nosso meio, no nome de Jesus, para que possamos cada vez mais contemplar e testemunhar que o nosso Deus é um Deus presente, e de testemunhar que a sua palavra é infalível, Senhor, de testemunhar a grandeza do poder do nome do nosso Senhor Jesus, o qual é a cabeça da igreja. Estamos aqui como igreja, como seu corpo, para lhe adorar, e o Senhor como cabeça nos conduza para a vida eterna na sua presença, Senhor. O Senhor como cabeça da igreja conduz esse culto aqui nesta noite. O Senhor como cabeça conduz cada vida, cada projeto de vida que nós temos, meu Senhor, para que possamos jamais errar, Senhor, porque o nosso Deus é um Deus infalível. Nada, absolutamente nada pode vencer o nosso Senhor. Por isso nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pela vida de Jesus, o seu Filho.
Te agradecemos pela presença do seu Filho, nosso Senhor Jesus. Te agradecemos por seu Filho vir nos buscar no arrebatamento da igreja, Senhor, de encontrarmos com Ele nas regiões celestes. E todos virão, Senhor, se cumprir a sua palavra, o seu projeto de arrebatamento, se cumprir o seu projeto de administrar essa terra durante 1000 anos, meu Senhor, de se cumprir, Senhor, que estaremos junto com teu filho Abraão, ali no paraíso, Senhor, onde estaremos ali reunidos até o dia do juízo, para comparecermos ante o tribunal de Cristo Jesus, para prestarmos conta daquilo que nós fizemos de bom ou de ruim, Senhor. Mas que não haja coisas ruins em nossas vidas, sejam purificados de todos esses pecados, Senhor, mas que estejamos cheios de frutos para apresentar diante do Senhor, porque a coroa da vitória já nos foi garantida nas regiões celestes, na sua presença, Senhor. A nossa gratidão, ó Pai, por este momento de adoração, ó Senhor, de reverência, de glorificar e exaltar o autor da vida, o nosso Senhor. A nossa gratidão, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada vida que está assistindo aqui no link, por aqueles que irão assistir no futuro essas ministrações, Senhor. A nossa gratidão, ó Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus, por isso te exaltamos, entregamos ao Senhor a honra e a glória, pois não estamos aqui por nós mesmos, não estamos aqui para vangloriar ou usurpar aquilo que pertence, que é a glória, Senhor, mas sim em reverência ao autor da vida, mas sim em gratidão ao Senhor por tudo quanto tem feito em nossas vidas, porque somos gratos, meu Senhor, pela obra da cruz, somos gratos por ter tirado-nos do lamaçal do pecado, de ser tirado do império das trevas, nos colocado no reino da sua luz, da sua justiça, para adorar ao Senhor. Jamais, meu Senhor, vamos usurpar aquilo que é seu, mas sim submissa ao Senhor, em obediência e reverência ao Senhor nosso Deus. A pedra angular da igreja, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, o qual todo edifício edificado ali jamais tombará, Senhor, porque está edificado na rocha, está edificado em Jesus, o seu Filho, nosso Senhor, que conquistou o reino e distribuiu ao seu corpo, a sua igreja, este reino, e nos distribuiu autoridade e poder sobre o império das trevas, quando nos colocou nos lugares celestiais juntamente com o Senhor. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, por este momento de adoração, por cada vida, por cada um que vai converter ao Senhor, valorizando assim a obra da cruz, meu Senhor, valorizando assim tudo quanto o Senhor sofreu em nossos lugares, meu Senhor, todas as humilhações que o Senhor passou para nos conquistar para o nosso Pai Celestial, Senhor, rompendo assim as barreiras que separavam do nosso Deus, quebrando as correntes que nos prendiam no passado, Senhor, onde Satanás tinha toda a legalidade em nossas vidas, quando o Senhor nos comprou para o nosso Pai Celestial, venceu a morte, venceu o inferno e nos colocou juntamente com Ele, juntamente com o Senhor, sobre todo o mal, no nome de Jesus. Como o seu corpo nós te adoramos, meu Senhor, como membro da sua igreja nós te adoramos, meu Senhor, de estarmos na sua presença e de ter o privilégio do nosso nome já está escrito no livro da vida, de termos uma certeza, não convicção, mas uma certeza, que somos salvos, que Jesus Cristo vem em carne ao Senhor, é o nosso Senhor e o nosso Deus. Glórias a Deus, bem forte para Jesus. Aleluia. Nessa mesma comunhão de adoração, o Senhor convida a irmã Tatiane para fazer a sua oração de agradecimento ao Senhor, a sua oração de reverência ao Senhor e adoração ao Senhor, no nome de Jesus, bem forte para Jesus. Paz, Senhor, irmãos, vamos entrar na presença do Senhor. Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus, nos reunimos hoje como igreja e corpo de Cristo, como filhos amados pelo Senhor. Convidamos o Senhor a se fazer presente nesse lugar. Pedimos que os seus ouvidos e olhos estejam inclinados para nós nesse momento.
No nome de Jesus, pedimos, Espírito Santo, que o Senhor mova em nós um espírito de adoração genuína ao Senhor, um espírito de reverência verdadeira a Deus e um espírito de adoração ao Senhor. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós entramos agora diante da Tua presença para engrandecer o Deus que o Senhor é, para louvar e adorar o único Criador de todas as coisas. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor não precisava do ser humano, o Senhor não precisava das paisagens, o Senhor não precisava, meu Deus, das frutas, das flores, dos alimentos, o Senhor não precisava de nada disso, mas o Senhor criou tudo isso por amor a nós. Cada detalhe, meu Deus, foi criado com amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós não merecíamos, Pai, o lugar que o Senhor nos colocou. Nós não merecíamos sequer ser chamados de servos seus, e o Senhor tem nos chamado de filhos. Nós queremos essa noite, Pai, adorar ao Senhor e reconhecer a sua paciência, a sua bondade, a sua misericórdia com cada um de nós. Quantas vezes, meu Deus, temos falhado? Quantas vezes, meu Deus, não correspondemos àquilo que o Senhor esperava de nós? Mas nós estamos aqui essa noite, meu Deus, para reconhecer que nós sabemos que o Senhor é o melhor caminho, que Jesus é a verdade e a vida. Nós queremos reconhecer, meu Deus, que só o Senhor tem o melhor para nós e do Senhor vem o melhor. Não é aquilo que o nosso entendimento diz que é o melhor, não é aquilo que achamos que é o melhor, mas é aquilo que o Senhor verdadeiramente tem que é o melhor. E nós queremos te engrandecer por isso e te louvar e te agradecer. Queremos te agradecer porque o Senhor nunca nos desamparou, o Senhor nunca nos abandonou, mas o Senhor sempre tem cuidado de nós, inclusive quando não percebemos, quando achamos que estamos sozinhos, o Senhor não nos desampara, mas permanece ali. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor está nos ouvindo nesse momento. Nós queremos te agradecer porque as nossas orações chegam diante do teu altar. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem cuidado com o amor de cada um de nós. O Senhor, Pai, o tempo todo tem estado conosco. Nós queremos te agradecer pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, inclusive aqueles que nem percebemos. Queremos te louvar e te agradecer, Pai, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, porque o Senhor tem cuidado de nós o tempo todo. Pai, coloque em nós um coração verdadeiramente submisso ao Senhor, verdadeiramente obediente ao Senhor, um coração que coloque, Senhor, a tua vontade acima da nossa e que saiba ouvir o seu sim e o seu não e obedecer, porque muitas vezes o Senhor diz sim para o que queremos e muitas vezes o Senhor diz não para o que queremos, mas até o não do Senhor é proteção, é bênção, é cuidado do Senhor e nós reconhecemos isso. Pai, no nome de Jesus, que o nosso coração esteja sempre obediente ao Senhor, inclinado, Pai, para ouvir o Senhor e fazer aquilo que o Senhor quer, não aquilo que queremos ou achamos que é o melhor. Pai, coloque em nós, Senhor, essa noite, obediência verdadeira, submissão verdadeira, Pai. Coloque em nós, Senhor, em nome de Jesus, adoração genuína ao Senhor, que os nossos corações, os nossos lábios louvem e adorem ao Senhor como o Senhor é digno. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por ter nos ouvido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós ao longo de toda essa semana, pelo seu cuidado, pela tua proteção, pelo teu zelo. Nós queremos te agradecer, Pai, por cada resposta de oração, tanto as orações que o Senhor respondeu sim, quanto as orações que o Senhor respondeu não, porque nós sabemos, Pai, que tudo que o Senhor faz é o melhor. Nós não sabemos o que é o melhor para nós, embora muitas vezes achamos que sabemos, mas o Senhor sabe o que é melhor, e nós queremos te agradecer, Pai, até por isso, por cada cuidado que o Senhor tem tido, meu Deus, pela tua proteção, pela tua direção, pelo teu amparo. Nós queremos te louvar e te engrandecer. Só o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, e é por isso que estamos aqui essa noite reunidos em teu nome. Nós sabemos que Jesus já está aqui, que o Senhor está aqui, que o Espírito Santo está se movendo nesse lugar, e nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença gloriosa e majestosa aqui essa noite. Queremos, Pai, declarar que estamos aqui reunidos não em nome de ídolos, não em nome de pessoas, não em nome, Senhor, de anjos ou de santos, que estamos aqui reunidos em teu nome, Pai, para adorar ao Senhor na nossa simplicidade, meu Deus, mas reconhecendo com o nosso coração, com os nossos lábios, que só o Senhor é Deus e que o Senhor é o melhor caminho e que tudo que o Senhor faz é perfeito e que o Senhor tem o melhor para nós. E nós estamos aqui declarando a nossa dependência, a nossa confiança no Senhor. Obrigada, Pai, no nome de Jesus, por tudo que o
Senhor tem feito. Bom, justo, santo e perfeito é o Senhor. Só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno de honra, glória, louvor e adoração, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Aleluias, glórias a Deus, bem forte para Jesus. Maravilhoso é o Senhor, Conselheiro, Príncipe da Paz. Jesus Cristo veio em carne, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Uma comunhão de adoração ao Senhor, de reverência ao Senhor. Vamos abrir as Sagradas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 15, somente o versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Assim disse o Senhor, glórias a Deus. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedires em meu nome. Amém. Senhor, no nome de Jesus, abra a porta da sua palavra, para que eu fale dos seus mistérios, para que manifeste como me convém falar no nome de Jesus. Amém. Esteja sentado, irmãos. Glórias a Deus. Aleluias. Antes de iniciar a palavra dessa noite, eu quero trazer um testemunho de um irmão que está assistindo neste momento pelo link. Todos os domingos, praticamente, ele assiste o culto, pois mora em outra cidade. Há uns dias atrás ele estava com um problema de saúde e achou que ele ia precisar de operar, porque ele também é médico. Aí ele me ligou e falou que tinha ficado uma semana sem trabalhar devido ao problema de saúde, e falou comigo: olha, vai ter que operar, vai ter que cortar o problema. Aí eu disse para ele que não, Jesus vai te curar aí agora. Disse para ele: estenda a mão para a frente, pediu ao Senhor que colocasse na mão dele do seu poder. Falei: coloca a mão no local, porque o Senhor vai te curar aí agora. Semana seguinte eu liguei para ele: assim, já estou trabalhando, já estou curado. E eu disse para ele: posso dar o testemunho? Ele disse: pode dar. Você está curado, realmente curado. Estou curado. Pode dar o testemunho. Orei pelo telefone e Jesus o curou de uma situação que ele precisaria de submeter a uma cirurgia, mas o Senhor o curou. O mesmo Jesus estava no seu ministério terreno, é o mesmo Jesus que está aqui agora, é o mesmo Jesus que continua curando. Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus está aqui presente conosco. Ele mesmo nos prometeu que onde tivesse 2 ou mais reunidos, Ele estaria no nosso meio. Vamos a um texto aqui muito bonito, interessante, que Jesus disse aos seus discípulos em João 14, versículo 19. Assim diz o Senhor: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Jesus está dizendo: os incrédulos não me verão, mas vocês me verão. E Ele está aqui para cumprir as suas promessas de curar, de libertar. Está aqui para cumprir o seu objetivo de redenção para nossas vidas. Está aqui para que possamos que tenha a paz a qual Ele prometeu a você e a mim. Jesus está aqui, meu irmão, para te curar, para te abençoar naquilo que você desejar. Tudo que você começar a dar frutos, frutos que permaneçam, frutos dignos de arrependimento, tudo que você pedir a Ele,
ou em nome dele ao Pai, lhe será concedido. Não somos nós que a curamos, não é o pastor, não é os missionários, não é os profetas, é o próprio Jesus, meu irmão, minha irmã, que está aqui. É o próprio Jesus que vai mudar a sua história. É o próprio Jesus que vai mudar, escrever a nova história, uma história de vitória, de conquista em sua vida. Quando Jesus submeteu às humilhações, foi exposto publicamente. Tudo isso para que a sua vida vinha a ser transformada, para que você tenha paz nele, para que todas as coisas venham contribuir para o seu bem, para que tudo quanto você pedir a Deus no nome de Jesus lhe venha a ser concedido. Ele próprio está realizando a obra. Vou provar para vocês que o próprio Jesus, ele está cumprindo a obra em nossas vidas. E ele disse aos seus discípulos: ide pregar o evangelho. Lá em Mateus capítulo 28, me parece que é o último, penúltimo versículo, ele diz, e diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor era com eles, confirmava tudo que eles falavam pelos sinais que os acompanham. Quando Jesus disse: o mundo não me verão, mas vocês me verão. Os incrédulos não verão a Jesus, porque estão separados dele pelo pecado, mas os crentes os verão. Você pode não ver no físico, você pode não enxergar ele pessoalmente, mas ele está aqui te abençoando. Ele está aqui recebendo toda a nossa adoração, o nosso louvor e reverência. Ele está aqui para te abençoar, meu irmão, minha irmã. Jesus não quer o seu corpo doente, o seu corpo ferido, porque tudo isso ele sofreu na cruz. Foi espancado, foi açoitado, foi ferido, foi cravado na cruz, sangrou até a última gota de sangue, até falecer. Tudo isso era o sofrimento nosso. Tudo isso que ele passou seria em nossas vidas. Vida de humilhação, de sofrimento, de enfermidades, de pobreza, de miséria. E o juízo final, que é o fogo eterno, que é o lago do fogo de enxofre, que é o sofrimento eterno, onde Satanás e os teus demônios já estão condenados. Mas Jesus veio tirar essa condenação das nossas vidas, quando ele fez a substituição na cruz do Calvário. Tudo está pronto. Você precisa apenas de ter ação na sua fé. Você precisa apenas de ter a certeza que você já está abençoado pelo Senhor Jesus. Nunca se ore: ó Pai, abra a porta de emprego para mim. Ó meu Pai Celestial, abra a porta de emprego. Ó Pai Celestial, me dê a cura. Ó Pai Celestial, me dê a libertação. Tudo isso já foi dado na cruz. Você nunca ora desta maneira. Você sempre ora na certeza que o Senhor já te abençoou, que meu Pai Celestial já abriu a porta de emprego para mim, já me deu a vitória, já me deu a cura, já me deu a libertação. Isso aqui é fé. Observe que a atitude de Jesus diante de uma cananeia. Ela chegou para Jesus e pediu: Senhor, a minha filha está sofrendo endemoniada, passando por muito sofrimento. Jesus disse para ela: olha, não é lícito tirar da boca dos filhos e dar para os cães. Ela respondeu para o Senhor: mas Senhor, até aquilo cai da mesa, os cachorrinhos comem. Olha o que Jesus disse para ela: vai, o demônio já saiu dela. Ele não disse vai sair, ele disse já saiu dela. Já saiu. Ele afirmou. É assim que você tem que aprender a orar. Não é dizer: ó Pai Celestial, no nome de Jesus, abra a porta de emprego, me aprove no concurso, me aprove na carteira de habilitação. Eu não sei se alguns irmãos aqui lembram quando eu orei por mim, parece que era para Daniel,
que não conseguia passar na carteira de habilitação. Eu disse: pode vir orar, pode ir, que você já está aprovado. Você já tem a sua carteira. Ele foi aprovado. Todas as vezes que ele ia fazer o exame de rua, ele perdia. Eu disse para ele: no nome de Jesus, você já está aprovado da habilitação. Ele foi e tirou a carteira. Pouco tempo depois, ele precisava de ter um veículo. Eu orei ao Senhor e disse: olha, Senhor, eu já confio na vida dele, que ele já tem um veículo dele para vir para a igreja. Em poucos dias ele conseguiu tirar uma motocicleta em um consórcio. Que quando nós oramos desta maneira, meu irmão e minha irmã, o Senhor nos abençoa. Quando nós temos a certeza que o Senhor já realizou a obra, Ele apenas estará junto com você, confirmando o que você fala, com os sinais que o seguem. Quando eu olhei para o irmão que estava com problema de saúde, eu disse: Jesus já te deu a cura. Coloque a mão sobre o problema aí, que a mão do Senhor está diante da sua, e você já está curado. Ele disse: pode dar o testemunho, já estou curado, já estou trabalhando. Essa é a certeza, não é convicção, não é pensamento positivo, mas é fé com ação. Fé que entenderam que Jesus já te abençoou. Mas o que eu preciso, meu irmão, para tirar esse impedimento da minha vida? Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos dos vossos pecados e confessai ao Senhor, lhe será tirado todo o impedimento da sua vida. Arrependei-vos. Arrependimento é diferente do que aconteceu com Judas. Judas não arrependeu de ter entregado Jesus. Ele teve sim remorso de ter entregado Jesus. Arrependimento e remorso é diferente. Arrependimento é algo que vem do próprio coração. Até vergonha sentido daquilo que fez. Remorso é diferente, é a consciência pesada. É que está incomodado com aquilo. Confessa, mas de vez em quando vem na mente aquilo que fez. Então não houve arrependimento. Uma coisa é certa: Jesus está aqui neste momento, porque nós estamos aqui em oração a Ele e ao Seu nome. E Ele está aqui se cumprindo aquilo que Ele prometeu na sua vida e na minha vida, cumprindo as promessas que Ele mesmo fez, de estar conosco até a consumação dos séculos. Jesus não quer o seu povo doente ou enfermo. Jesus não quer o seu povo passando por humilhações e sofrimentos, porque tudo isso Ele fez na cruz. Ele quer uma igreja alegre, sarada. Ele quer uma igreja livre. Observe o que Jesus disse, também o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, que onde há o Espírito de Deus, há uma liberdade. Você tem liberdade para agir, você tem liberdade para adorar ao Senhor, você tem liberdade para estar na presença do Senhor, você tem liberdade para louvá-lo. Você não está preso em doutrinas, você não está preso em usos e costumes, porque você não é mais escravos, mas sim livres para adorar o Senhor. Quando o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então observe a sua vida, veja se ela é digna de estar apresentando frutos dignos de arrependimento, do que fala, do que pensa, do comportamento fora da igreja. Examinai vós a si mesmo. As pessoas às vezes falam assim: olha, pastor, mas eu tenho orado em tal área assim, não tem dado certo. Por que será? Meu irmão, minha irmã, só se o Espírito Santo me dizer, ou me revelar, ou me mostrar o que está de errado na vida da pessoa. Mas cada um tem que apresentar frutos, frutos que permanecerão para sempre, para que tudo que você pedir ao Pai lhe será concedido.
E Jesus está aqui presente para confirmar as suas orações, assim como ele estava ali com os discípulos, e confirmava tudo que eles falavam, os sinais nos acompanham. Quando Jesus declara que o mundo, daqui a um pouco tempo, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Está dizendo, você que é crente, que já não é mais incrédulo, que já não anda mais no curso deste mundo, onde é inimizade com Deus, mas anda no Evangelho do Senhor, anda na presença do Senhor. Por mais que você pense que esteja só, você não está só. Quantas e quantas vezes você pensou, estava em oração, em espírito, pensou algo, de repente veio algo de Deus para você, ou um texto da Bíblia, onde confirmava aquilo que você estava orando, ou pensando. Quantas e quantas vezes você está em oração ao Senhor, de repente você escuta algo diferente, a sua própria oração é interrompida em pensamentos. Você pensa, Senhor, mas não foi eu que pensei isto. O Senhor é presente, meu irmão, minha irmã. O Senhor se faz presente o tempo todo na sua vida e na minha vida. Ele não nos deixou só. Quantas vezes nós estamos em oração e perguntamos algo ou pensamos algo, aquele pensamento é interrompido por algo da palavra de Deus. Você sabe que não foi você que pensou aquilo, porque muitas vezes na minha consciência veio algo que não é termos do vocabulário que eu costumo usar, e algumas vezes eu fui no dicionário para ver o que significava aquela palavra, porque eu não tenho o hábito de usá-la. Era para me ter a certeza que Deus estava ouvindo os meus pensamentos. Usava termo que não tem o hábito, ou até mesmo sabia o significado daquela palavra. Ela vinha à minha consciência, assim, Deus falou comigo. E não foi uma vez só, por várias vezes. Porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus atuante. E ele confirmava aquilo que os discípulos falavam com os sinais que os acompanham. Está aqui para confirmar a sua oração, está aqui para confirmar a bênção na sua vida, para cumprir o seu propósito de vida. Está aqui para confirmar, meu irmão, minha irmã, não duvide disso. Se duvidar é pecado contra Deus, porque ele disse que ele estaria presente. Se você duvidar, então você está pecando contra Deus. É pecado duvidar do Senhor, é pecado duvidar das promessas de Deus. Quando eu orei para o irmão, eu falei assim, não, mas você não vai precisar de operar, Jesus já te deu a cura. Semana depois ele confirma esta bênção na vida dele, e tem mais uma outra bênção. Ele pediu para esperar só um pouco mais, uma grande outra bênção, que eu orei para a esposa dele aqui no altar. Muito em breve teremos mais notícias boas, porque aonde o Senhor Jesus está, é notícias boas. Observe o ministério terreno de Jesus. Quando ele veio, nasceu e veio em carne, o verbo que se fez carne, o Filho de Deus que veio através da manifestação do Espírito Santo, nascendo de uma virgem, veio Jesus. Quando ele assumiu o seu ministério terreno, as pessoas iam ter com ele, porque ele estava anunciando que o reino de Deus havia chegado. Quando ele venceu Satanás no deserto, porque Adão e Eva haviam perdido, deixaram que a serpente o enganasse, pecaram contra Deus. Aí Jesus é conduzido pelo Espírito Santo depois do batismo de João, o batismo do arrependimento, que até Jesus sem pecado submeteu ao batismo de João. Aí ele é provado por volta de 40 dias ali depois dele estar com fome. O diabo aproximou. No momento da dificuldade de Jesus, quando ele sentiu fome, o que o diabo fez? Encostou e disse: tu és mesmo o Filho de Deus? Então transforma esta pedra em pão e coma.
Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Entendam isso. É da palavra de Deus que nós vivemos. Porque ele se confirma a palavra dele na sua vida e na minha vida. Aí o diabo chegou e falou, levou ele para um lugar bem alto e disse: olha, atira daqui de cima, porque darás ordem aos teus anjos a teu respeito, e você não tocará em uma pedra. Salmo 91. Não provai o Senhor teu Deus, não colocai Deus à prova. Aí Jesus, quando volta ali do deserto, ele começa a anunciar que o reino de Deus havia chegado. Porque aquilo que Adão havia perdido, Jesus vai no deserto e toma dele. Porque Deus é justo. Ele tinha que conquistar novamente o que o homem perdeu. Mas não se poderia ser por Jesus como Deus, como majestade. Mas sim, ele veio em carne para fazer a obra. Porque assim como o homem perdeu, outro homem havia de conquistar. Porque por um veio o pecado, pelo outro veio a vida eterna. De um veio o pecado, do outro veio a salvação. Aí Jesus começa a anunciar que o reino de Deus havia chegado. E o que ele começou a fazer? Cumprir aquilo que Deus havia prometido para os judeus lá no passado, desde lá de Êxodo. Que não haveria doença em vosso meio, que não haveria aquela que se abortasse, que não haveria a estéril, que não haveria doenças em vosso meio. Aí os judeus começam a se aproximarem de Jesus. Uns com enfermidades, ele curava. A doença da época era a lepra e a opressão maligna. Centenas e centenas de pessoas eram curadas. Ô irmão, minha irmã, mas eles estavam ali debaixo da lei do pecado. Mas por que então Jesus fazia isso? Porque havia uma promessa deles para com os judeus. E na crucificação, aquelas mesmas promessas de salvação, de saúde, de liberdade, de paz, foi concedida à sua igreja, o seu corpo. Quando o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz que Jesus é a cabeça deste corpo, então este corpo somos nós. E este corpo tem o Espírito Santo que é unido pelas juntas ligaduras e vão crescendo cada vez mais, até que toma a sua forma. Aí até que Jesus venha e arrebata a sua igreja, um corpo completo, com todos os seus membros, com tudo pronto, e em santificação a Deus, porque quem não vê santificação a Deus, não verás a glória de Deus. Jesus veio ali e se cumpriu aquilo que havia prometido. Depois ele disse para os judeus: olha, para os seus discípulos: estarei convosco até a consumação dos séculos. E disse mais o Senhor: o mundo não me verás mais. Aqueles pecadores, aqueles incrédulos não viriam mais a Jesus. Mas os seus discípulos sim. Vocês são os discípulos de Jesus. Vocês são o corpo de Jesus. Quando os discípulos iam para pregar, e o Senhor confirmava aquilo que eles falavam, os sinais acompanham, porque Ele estava presente com eles. Aquela mesma promessa deles, para eles, é a mesma promessa que tem com vocês e comigo. Porque quando eu oro, as pessoas costumam receber aquela bênção que eu profetizei para elas. Porque Jesus, meu irmão, minha irmã, está confirmando, não sou eu. Eu sou mortal igual a vocês. A diferença é a fé, é você crer. A diferença é ter fruto que permaneça para sempre. Aquelas mesmas bênçãos que o Senhor lhes prometeu aos seus discípulos, prometeu aos seus profetas, faz parte da sua vida, faz parte da minha vida. Então você não precisa de carregar a enfermidade na sua vida, você não precisa de carregar as humilhações deste mundo, você não precisa de carregar um espírito de pobreza e de enfermidade, que tudo isso o Senhor já resolveu na cruz. Aquilo que era contrário à sua vida foi cravada na cruz. A cédula, a lei que de alguma maneira nos era contrária, foram rasgadas na cruz do Calvário.
O véu se partiu de cima a baixo na morte de Jesus. Está dizendo que você tem livre acesso ao santuário do Santo dos Santos. Está dizendo que você tem acesso a Deus todo o tempo. Então apresenta frutos. Ore, trabalhe na obra do Senhor. Faça algo para que realmente você tenha frutos, que é para sempre. Para que tudo quanto você pedir ao Senhor, tudo quanto você pedir ao Pai, lhe será concedido. Porque o próprio Jesus está confirmando isto. O próprio Jesus está justificando você diante do Pai. O próprio Jesus é quem está aqui confirmando as suas orações, as suas petições ao Senhor. Porque não lhe chamou para ser mais escravo deste mundo, das coisas deste mundo, mas lhe chamou para ser livre. E onde há o Espírito Santo, há liberdade. Somos livres, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus está aqui para confirmar as promessas dele na sua vida e na minha vida. Não duvide disso. Você vai orar nesta noite, e muito em breve eu quero ver testemunho dos irmãos. Já tem um grande testemunho a ser dado muito em breve. Estou esperando só a ordem do irmão liberar. Assim, pode dar o testemunho, está confirmado a bênção. Ele tem certeza, já está confirmado, está esperando mais. Porque jamais vamos testemunhar algo que não tenha sido realizado. Porque o nosso testemunho ele é verdadeiro. Nós testemunhamos que a palavra do Senhor é infalível. Nós testemunhamos que o nosso Deus é um Deus presente, um Deus atuante, um Deus que sabe o seu deitar, o seu levantar. Ele que esquadrinha os nossos corações. Ele sabe os nossos pensamentos. É por isso que Ele é Deus, onipotente, onipresente, onisciente. E Ele quer que cada um de nós tenhamos frutos que permanecem para sempre. Amém. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você quer que Jesus está aqui, meu irmão, minha irmã? Pode dar glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. É um momento de você colocar a sua fé em ação. Aquele que duvida não recebe, porque é como as ondas do mar, levar de um lado para o outro. Mas aquele que crê, verás a glória de Deus. Porque tudo o que foi feito no mundo foi pela palavra de Deus. Somente o ser humano, Deus o moldou do barro e deu-lhe o fôlego da vida e do seu espírito. Amém, Pai. Nós te agradecemos por este momento de adoração, Senhor. Te agradecemos pela sua palavra aqui nesta noite. Te agradecemos, Jesus, por o Senhor está aqui. E hoje grandes bênçãos serão distribuídas aqui neste lugar. Bênçãos que serão distribuídas para aqueles que estão assistindo pelo link, Senhor. Porque nós cremos que a sua igreja está abençoada e de maneira sobrenatural. Que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que concretize em nossas vidas as nossas orações, porque cremos que o Senhor é um Deus presente. Cremos, Jesus, que o Senhor está aqui. Possamos estar nos vendo, Senhor, porque as cortinas dos nossos olhos que separam no mundo espiritual pode estar fechada ao nosso acesso, mas aos olhos da fé nós cremos que o Senhor está aqui. Por isso, Senhor, toque agora em cada irmão, toque agora em cada projeto de vida, toque agora, Senhor, naqueles que precisam de receber cura, daqueles que precisam, Senhor, realizar os seus sonhos. Toque agora, Senhor, no nome de Jesus.
porque nós cremos, meu Senhor, que o Senhor está aqui abençoando cada irmão, cada irmã. O Senhor está aqui, Senhor, no nosso meio, porque aonde aqui o Seu nome está sendo agradecido, a Sua palavra está sendo ministrada, Senhor. Toque, Jesus, toque no coração, na mente, toque na consciência, dê sabedoria aos que precisam de sabedoria, dê inteligência aos que precisam de inteligência, dê a vitória nos concursos, nos estudos, para aqueles que estão precisando de vitória agora, Senhor. Prospere o Seu povo, Senhor. Promove o Seu povo, Senhor. Promove a Sua igreja, promove este ministério, Senhor. Cresça este ministério, Senhor, nos 4 cantos dessa cidade. Cresça essa obra, Senhor, no nome de Jesus. Toque nessa obra, Senhor, pois tem toda a liberdade para agir, pois lhe pertence. Estamos aqui apenas como instrumento nas Suas mãos para ser usados, porque a obra é do Senhor, o corpo é do Senhor, a glória é do Senhor. É o nome do Senhor que está sendo engrandecido aqui em nosso meio. É o nosso testemunho de experiências com o Senhor e da Sua obra, Senhor. É o testemunho que nós temos vivos de ver o Senhor operando em nossas vidas. Tudo quanto nós temos recebido da parte do Senhor, nós temos testemunhado, Senhor. Não deixamos de testemunhar as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Não deixamos de testemunhar, Senhor, a transformação em nossas vidas, a nossa libertação, Senhor, de sermos livres. Não cansamos de testemunhar quanto nós temos sido abençoados pelo Senhor no campo financeiro, no intelectual, no espiritual, no conjugal, no familiar. Quanto temos testemunhado, Senhor, a Sua ação, o Seu poder. Quantas vezes temos testemunhado, Senhor, a Sua palavra sendo confirmada em nossas vidas, as Suas promessas. Quantas e quantas vezes temos testemunhado, Senhor, a Sua presença, e de ver o Senhor curando, de ver o Senhor libertando, de ver o Senhor trazendo pessoas para ser verdadeiramente convertidas neste ministério. Quantas vezes temos visto o Senhor trazer pessoas para este ministério, pessoas que têm compromisso com o Senhor, com a Sua palavra, que têm compromisso com os cultos ao Senhor. Quantas vezes temos testemunhado por nós passamos, meu Senhor. Quão maravilhoso é o Senhor em nossas vidas. Por isso, Jesus, toque agora. Toque naqueles que estão assistindo pelo link, Senhor. Toque em cada um deles. Toque em cada projeto de cada irmão, de cada irmã que está aqui assistindo, aquele que irá assistir no futuro essa ministração, Senhor. Toque agora na consciência daqueles que precisam de sabedoria, Senhor, inteligência. Toque agora naqueles que precisam de promoção da parte do Senhor. Toque naqueles que precisam de cura aqui agora, Senhor, porque nós queremos que o Senhor está curando. Toque agora naqueles que precisam das finanças, daqueles que precisam de prosperar, Senhor, que venham multiplicar as suas finanças, Senhor, tirando assim da vida de humilhação financeira, Senhor, mas sendo abençoado pelo Senhor, no nome de Jesus. Toque agora, Pai, em cada detalhe das nossas vidas, porque diante do Senhor está o nosso livre-arbítrio, para que tenha toda a liberdade, Senhor, para agir, assim como o Senhor foi com os discípulos. Seja conosco aqui agora, esteja aqui no altar, esteja junto de cada irmão, de cada irmã. Toca no íntimo de cada um, Senhor, porque nós cremos no nome de Jesus. Por isso te agradeço, Pai, por este momento de adoração, Senhor, pela ministração da palavra e pela fé que despertou em minha consciência, no meu espírito, pela fé que acabou de manifestar na consciência de cada irmão, de cada irmã que precisava da manifestação da fé, deste dom que é do Espírito Santo. Glórias ao Senhor por esta fé, Senhor, que opera as maravilhas. Glórias a Ti, Senhor, por
por cada lágrima que derramou em reverência ao Senhor, por cada oração que subiu juntamente com o Senhor, oração de fé e não de lamentação. Nós te agradecemos, Senhor, que as nossas orações já estão junto do Senhor, guardadas em vasos de ouro, e muito em breve estaremos testemunhando no nome de Jesus, para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo, a bênção a qual foi dada aqui nesta noite, para os presentes, para os assistindo pelo link, para aqueles que ouviram esta mensagem foram abençoados, Senhor. Muitos testemunhos virão depois deste culto, muitos testemunhos virão, Senhor, porque é o Senhor que está aqui confirmando as nossas orações, no nome de Jesus, amém. Senhor, no nome de Jesus, eu confirmo tudo quanto nós oramos, nós buscamos do Senhor, que está conforme a sua palavra. Eu confirmo que na terra já está confirmado nos céus, no nome de Jesus, amém. Bem forte para Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Nesta mesma comunhão, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero ungir os irmãos e as irmãs, e quero abençoar também aqueles que estão assistindo pelo link, e que essas bênçãos venham estender também aqueles que irão assistir no futuro esta ministração, no nome de Jesus. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo os irmãos e as irmãs que estão assistindo pelo link. Eu abençoo aqueles que não puderam dizimar a oferta, os abençoo, Senhor. Eu abençoo os irmãos e as irmãs, que as bênçãos do Senhor já os perseguiram e alcançaram. No nome de Jesus, que os seus anjos levem a cada um deles aqueles à direita. No nome de Jesus, Senhor, tudo quanto eles buscaram do Senhor, o Senhor pessoalmente tocou no projeto de cada irmão, de cada irmã. O Senhor pessoalmente abriu a janela do céu sobre a vida deles. O Senhor pessoalmente, Senhor, abençoou, pois este é o projeto do nosso Deus, o Deus das promessas, que se cumpriu em nossas vidas, se cumpriu na vida de cada irmão, de cada irmã que está assistindo pelo link. Tudo quanto eles clamaram ao Senhor nesta noite, o Senhor os abençoou, e muito em breve estarão testemunhando o Senhor, que o Senhor concretizou na vida deles as bênçãos do Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Senhor, no nome de Jesus, eu consagro ao Senhor os dízimos e ofertas, eu abençoo os dizimistas e ofertantes, eu abençoo os que não puderam dizimar ou ofertar, eu os abençoo no nome de Jesus, para que todos, Senhor, de maneira sobrenatural, sejam prósperos, e que voluntariamente devolva a 10ª parte, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu repreendo, amarro, devorador, migrador, cortador e destruidor. No nome de Jesus, eu repreendo, amarro, o espírito da inveja e do olho gordo. No nome de Jesus, eu amarro o tranca-rua, os 7 encruzilhadas, 7 saias, o capa preta, o Exu mirim, o Exu formigueiro, o ângulo do cemitério. Eu repreendo, amarro o espírito das rezas, o espírito das feitiçarias. Sai do nosso meio, das nossas propriedades, das nossas coisas, da nossa vida, das nossas finanças, em nome de Jesus, e vão para as prisões eternas, no nome de Jesus, amém. Senhor, no nome de Jesus, a janela dos céus já está aberta, sobre a nossa vida, sobre a vida dos que estão assistindo pelo link, sobre a vida daqueles que vão assistir no futuro, que de alguma maneira compreenderam esta mensagem, Senhor. Todos estão abençoados, a janela do céu está aberta sobre a nossa vida, no nome de Jesus, amém e amém. Bem forte para Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Eu quero dizer para os irmãos, confirmar a vida dos irmãos, eu tive algumas revelações na hora das orações, do que Deus tem para vocês. De uma coisa eu tenho certeza, que um pai jamais vai querer o pior para os seus filhos. Isso é a palavra de Deus. Não estou dizendo eu, mas sim a palavra do Senhor.
E eu vi por algumas pessoas que estão aqui presentes, que Deus tem algo grandioso para as suas vidas. Confie no Senhor, tudo Ele fará. Não olhe para o seu eu, não olhe para as suas condições, não olhe para o seu potencial. Olhe para Jesus. Porque grandes coisas estão nos aguardando. Quando eu ainda estava caminhando no Evangelho, recém-convertido, eu chegava em algumas igrejas, os irmãos falavam assim: olha, Deus quer dar um carro para você. Ah, Deus tem algo para você. E o tempo passava e nada. Mas no dia que o Senhor abriu a janela do céu sobre a minha vida, todas aquelas coisas que falavam comigo, eu vi se cumprir. Algumas demoraram muito, meu irmão, minha irmã. Outras não. Mas o certo é que Deus sempre tinha algo bom para mim. Mesmo que eu estava vivendo naquela vida de humilhação, de privações das coisas, Deus tinha algo grandioso. E aquilo muitas vezes me chateava, porque eu não via concretizar aquilo. Mas dependia de mim. Dependia do Senhor. Dependia da minha santificação, da minha oração, da minha fé. Porque Deus tinha algo grandioso para a minha vida. Como Deus tem algo grandioso para a sua vida. Quantas e quantas vezes Deus mostra no mundo espiritual, através de orações, coisas grandes. Quantas vezes Deus tem nos revelado algo grandioso. Mas a falha não é de Deus. Às vezes falta da parte nossa crer, saber que Deus quer o melhor. Porque Deus quer o melhor para a sua vida e para a minha vida. Deus quer o seu povo testemunhando a eficácia da sua palavra. Deus quer ver o seu povo sadio, próspero. Quando nós fomos lançados para fora do jardim do Éden, Deus não agradou daquilo. Porque Deus havia nos amado de tal maneira que Ele enviou seu Filho Jesus, não para os judeus, mas para todas as nações, para que todos fossem unidos no mesmo corpo. As revelações foram dadas para vocês aqui nesta noite. Ore para que o Senhor venha confirmar na sua vida, para que ainda neste ano você venha testemunhar. Se você não quiser, tiver vergonha de vir no altar testemunhar, eu falo o testemunho seus. Mas algo grandioso foi feito aqui nesta noite. Porque quando nós pregamos a verdade, quando nós falamos da palavra do Senhor, não de nós mesmos, Ele opera. Grandes bênçãos foram dadas através do Senhor na nossa vida nesta noite. Eu não sei se vocês tiveram alguma visão, algum arrebatamento de sentido, alguma revelação, ou sentiram no vossos espíritos que algo estava sendo dado nesta noite. Mas eu vi que Jesus está aqui operando. Ele está aqui te abençoando. Uma nova história está sendo escrita. Quando Maria estava ali junto de Jesus, naquela festa de casamento, ela disse para que Jesus fizesse alguma coisa. E ele disse para ela: Maria, minha mulher, não chegou a minha hora. Aí ela caminhou junto daquele povo que estava ali e disse: olha, faça tudo como Ele disser. Faça tudo como Ele disser. Ele diz: traga os vasos, os potes cheios de água. Faça
tudo que Ele disser. Faça tudo como diz a palavra de Deus. Crer. Porque o Senhor te deu a vitória. Crer que você já tem o seu lugar no coral de adoração do Reino Celestial. Crer que a sua vida foi transformada nesta noite. Crer que a vida de humilhação acabou de ser varrida da sua vida aqui nesta noite. Crer que Jesus quer o melhor para você. Tão somente crer. Maria disse para aquele povo: faça como Ele disser. Meu irmão, minha irmã, é uma noite de vitória e de conquista. O Espírito Santo nos trouxe a nossa consciência aqui nesta noite. Grandes bênçãos que está previstas na sua vida e na minha vida. Grandes bênçãos está previstas na sua vida. Já está pronto. Já está pronto no mundo espiritual. O Senhor já te abençoou. O Senhor já te deu a vitória. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A vida financeira foi restaurada, a saúde conjugal, familiar, social. A sua fé foi restaurada aqui nesta noite, para que você creia no sobrenatural do Senhor. Porque Jesus pessoalmente confirmou a sua oração. Jesus pessoalmente tocou no seu projeto. Jesus pessoalmente te abençoou de maneira sobrenatural. Daquilo que você, segundo as suas próprias forças, não conseguiriam, o Senhor lhe deu. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, Pai, pela excelência da revelação aqui nesta noite, por me usar como instrumento nas suas mãos, pelo ministério de profeta, pelo dom de profecia e pelo ministério da palavra. Te agradeço, meu Senhor, por ter tido essa oportunidade de estar aqui no altar, de ter o privilégio de estar conduzindo esta obra, este corpo, esta igreja, este ministério, no nome de Jesus, pois tudo pertence ao Senhor, apenas um instrumento nas suas mãos. Eu sou. No nome de Jesus te agradeço por ter me chamado, me escolhido e me elegido para esta obra. A minha gratidão, Pai, no nome de Jesus, porque trabalho para um Deus rico e poderoso, dono de todas as coisas, e tudo para a sua glória, a sua honra, a sua adoração. Amém. Bem forte para Jesus. Hoje eu passei um pouquinho do horário, viu? Fiquem de pé, levantem a mão direita e repete comigo: que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Bem forte para Jesus.